Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a você que se une a mim em mais esse episódio de estudo. E nós vamos continuar aprofundando o sacramento da reconciliação, especialmente aquilo que diz respeito sobre os atos do penitente, que no último episódio eu disse que era a contrição, a confissão dos pecados e a satisfação. Nós vamos continuar seguindo o Catecismo da Igreja Católica e nesse episódio a partir do número 1450. A respeito desse tema, os atos do penitente, o Catecismo vai nos dizer: a penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, em sua boca a acusação, em suas obras pela humildade, plena humildade e proveitosa satisfação. Aí o primeiro ato do penitente, ou seja, daquele que se confessa, o penitente é aquele que se confessa, é a contrição. O Catecismo diz que a contrição, entre os três atos do penitente, é aquele que vem em primeiro lugar e consiste numa dor da alma, consiste em detestar o pecado cometido com a resolução de não pecar no futuro. E aí fala-nos o Catecismo de dois tipos de contrição. A primeira é aquela quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo. Esta se chama a contrição perfeita. Por amor a Deus, acima de todas as coisas, o pecador tem consciência de que o pecado não é a melhor opção. Essa contrição perfeita, ela está ligada às obras de caridade. É a contrição da caridade. A contrição que perdoa as faltas cometidas pelos pecados veniais e também obtém o perdão dos pecados mortais. Então, amo a Deus sobre tudo, estou disposto a obras de caridade, eu obtenho, pelas obras de caridade, a contrição perfeita e necessariamente o perdão dos pecados veniais, aqueles pecados de todos os dias que eu falei em algum dos últimos episódios, e também obtenho o perdão dos pecados mortais. Mas tem uma condição: é preciso incluir no desejo a firme resolução de recorrer o quanto antes, quando for possível, à confissão sacramental, ou seja, celebrar o sacramento da reconciliação. Depois, o Catecismo nos diz que existe uma segunda forma de contrição que é chamada de imperfeita ou arição, que, como a primeira, a contrição perfeita, é um dom de Deus, é um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, a contrição por temor. Eu creio em Deus, tenho medo de perder a vida eterna por conta do pecado que eu cometi. É aquela contrição que nos leva ao peso de consciência. O Catecismo fala abalo da consciência, porque ela pode ser o início de uma mudança, ela pode ser o início de uma evolução interior, que será concluída sob a ação da graça pela absolvição sacramental. Então, tal e qual a primeira contrição, a contrição perfeita ligada às obras de caridade, a contrição imperfeita também, mais do que a primeira, necessita da celebração do sacramento da penitência. O Catecismo termina esse parágrafo dizendo que, por si mesma, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Então, aqui a conta é simples.
tanto uma quanto outra necessariamente desembocam no sacramento da penitência. A contrição perfeita, que é aquela que nós vamos celebrar na Semana Santa, né, especialmente quem é da Paróquia Imaculada Conceição, devido à impossibilidade de todo mundo se confessar, obtém o perdão dos pecados, tanto veniais como mortais, mas precisa ter o desejo, né, de procurar o quanto antes, assim que possível, a confissão sacramental. Mais para frente a gente vai aprofundar um pouco melhor essa questão. A contrição imperfeita é aquela que está ligada ao peso da minha consciência por ter pecado. Inicia o processo de mudança e eu preciso necessariamente buscar o sacramento da penitência, porque para obter o perdão dos pecados graves, nesse caso, o abalo na consciência, o peso na consciência me predispõe a obter o perdão dos meus pecados na celebração do sacramento da penitência. Esse ponto sobre a contrição termina dizendo que é preciso preparar-se para a confissão. Como? Através de um exame de consciência. O exame de consciência é sempre à luz da palavra de Deus, é sempre à luz dos mandamentos, é sempre à luz da doutrina da Igreja. E leva em conta, né, alguns aspectos. Por exemplo, a catequese moral dos evangelhos, a própria palavra de Jesus, das cartas apostólicas, especialmente, né, do evangelho, o Sermão da Montanha, e especialmente das cartas apostólicas, os ensinamentos apostólicos. O ritual romano para a confissão tem alguns exemplos de exame de consciência, tem um geral, que é bem inspirado na palavra de Deus, na doutrina da Igreja. Desde que, antes mesmo de eu ser padre, tanto para me confessar e depois de ser padre para atender a confissão, eu recomendo este exame de consciência, né? Porque mas geralmente as outras formas, adaptações, né? Os outros modelos de exame de consciência, eles levam em conta 3 pontos: o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o meu irmão, né? Com o próximo, e o relacionamento comigo mesmo. E ali, através das perguntas, eu vou identificando, né, aonde eu pequei, aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso crescer na graça de Deus. Uma dica, né, depois lá quando a gente for falar da celebração do sacramento da penitência em si, não é vergonha nenhuma a gente levar na confissão, né, uma cola dos nossos pecados, né, de modo que a confissão abrange o máximo possível daquilo que nós fizemos no exame de consciência. Tá certo? O segundo ato do penitente, daquele que se confessa, é propriamente a confissão dos pecados. Então, depois de ter começado a contrição no interior, né, de ter me identificado com uma dessas 2 contrições, seja ela a perfeita ou a imperfeita, na celebração do sacramento, eu vou confessar o meu pecado, os meus pecados, ou seja, confissão é o mesmo que acusação. E o Catecismo diz que essa acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, liberta-nos e facilita a nossa reconciliação com os outros. Com quem eu devo me reconciliar? Com Deus, com o meu próximo e, de certa forma, comigo mesmo. Por que acusar-se? Pela acusação, o homem encara de frente os pecados dos quais se tornou culpado. Assume a responsabilidade deles e assim abre-se de novo a Deus e à comunhão da Igreja, a fim de tornar possível um futuro novo. Quem pecou? Fui eu. Portanto, sou eu que devo acusar este pecado, né? Assumir a responsabilidade dos meus pecados, para que eu me abra ao novo de Deus, à graça de Deus, ao seu perdão, e possa, a partir daquele momento, né, em que eu recebo o perdão de Deus, escrever um novo na minha história, né? O novo de Deus, porque a graça de Deus sempre é nova, a graça de Deus sempre renova. 1456 do Catecismo. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência depois de examinar-se seriamente. O exame de consciência é importante por conta disso. Mesmo que esses pecados sejam muito secretos,
e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo, pois às vezes esses pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros, que foram cometidos à vista e o conhecimento de todos. Então, confessar todos os pecados mortais, aqueles que de alguma forma se tornaram público, aqueles que são mais secretos, que só nós e Deus temos conhecimento, né? Cobiçar as coisas dos outros, né? Desejar o próximo ou a próxima. Completa esse pensamento do catecismo com uma citação de São Jerônimo. Quando os cristãos se esforçam para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que têm o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. Os que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa remir por intermédio do sacerdote. Pois, se o doente insistir em esconder o médico sua ferida, como poderá a medicina curá-lo? Ou seja, mesmo aqueles pecados que só eu tenho conhecimento, que só o pecador tem conhecimento, é necessário acusar. São Jerônimo é bem claro: se ele não acusa, se ele não confessa conscientemente, né, se esqueceu é outra coisa, é outro assunto. Mas eu sei que eu cometi determinada coisa e por vergonha, por medo, sei lá, eu acabo ocultando. Deus vai perdoar esse pecado? Ele não pode fazer nada, porque da mesma forma como conscientemente eu pequei, conscientemente eu estou escondendo e não estou colocando ele à luz da graça de Deus e aos efeitos do sacramento. Então é importante isso, né? Num dos outros vídeos, dos outros estudos, falei, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, é encontro com a graça de Deus. Deus não vai nos acusar por aquilo que nós cometemos, mas Ele quer ver em nós um coração contrito, capaz de reconhecer que errou, por mais vergonhoso que seja, ao mesmo tempo que se abre, né, para receber a sua graça, para receber o seu novo, né, o sacramento, a graça renova, é o novo de Deus para nós. Seguimos. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a confessar fielmente seus pecados graves, pelo menos uma vez no ano. Mandamento da Igreja: confessar-se pelo menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa do Senhor, ou seja, no tempo da Quaresma, que é um tempo forte de conversão, de penitência, de mudança de vida, para que nós possamos celebrar a Páscoa com o coração puro. A idade da discrição, quando a gente começa a ter razão. Geralmente a primeira confissão é feita na época da catequese, né? Imediatamente antes da celebração do sacramento. Mas ali a criança com seus 5, 6, 7 anos de idade, estando na catequese, já aprende sobre o pecado, já tem noção do que é certo e errado. Então nada impede que ele se confesse algumas vezes durante a catequese, também para se preparar bem para aquela confissão que vai ser para a primeira Eucaristia. Então, todo cristão católico batizado, quando atinge idade de razão, é convidado a celebrar o sacramento da reconciliação. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. A consciência do pecado mortal, né, não deve receber a Sagrada Comunhão. Mas aí a gente volta lá na contrição. Se eu estou, né, disposto a fazer obras de caridade e há em mim o desejo de recorrer o quanto antes à confissão sacramental, sim, eu posso me confessar. Se eu tenho consciência de que eu pequei gravemente e por desleixo, não por esforço, mas simplesmente quero deixar assim, aí eu não devo receber a comunhão, né? Porque
eu vou estar comungando a minha própria condenação, como nos diz São Paulo na carta aos Coríntios. Aí o catecismo termina esse número dizendo: as crianças devem confessar-se antes de receber a primeira Eucaristia, aquela confissão, né, durante aquela imediatamente antes. Mas como eu disse, pelo menos aqui não há nenhum impedimento que durante a catequese as crianças celebrem mais de uma vez o sacramento da reconciliação. Depois, apesar de não ser estritamente necessária a confissão das faltas cotidianas, os pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Então, é aquela consciência, o pecado cotidiano, o ato penitencial da missa, as orações, as obras de caridade, né, o meu desejo de ser perdoado, já alcançam de Deus o perdão. Os pecados mortais só alcançam o perdão de Deus na celebração do sacramento da reconciliação. Mas a Igreja recomenda que na minha confissão eu também confesse, né, acuse os pecados cotidianos. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a ver-nos curados por Cristo e progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente através deste sacramento o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Ele. Duas coisas aqui. Quantas vezes eu devo me confessar durante o ano? Uma, padre, não só uma, né? Acho que eu já disse isso nos outros estudos. Quantas vezes a minha consciência me acusar? Quantas vezes eu achar que eu tenho necessidade de celebrar o perdão, a reconciliação de Deus? Eu devo procurar um sacerdote, não só aquela vez no ano que a Igreja me manda. Na verdade, eu tenho para mim que é o mandamento, porque se não fosse a gente não procuraria confissão de forma nenhuma. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, a gente acabou de ler aqui no Catecismo que a confissão regular nos ajuda a crescer na graça de Deus, a formar consciência, a lutar contra as nossas más tendências. E sempre quando eu ouço confissão, um conselho que eu dou, sobretudo para os pecados cotidianos, é que a gente, na oração da noite, faça o exame de consciência diário. E ali, né, além de pedir perdão a Deus, prometer a Ele que no dia eu vou tentar ser melhor, vou tentar ser diferente, vou pedir perdão a quem eu magoei, né, e assim eu vou crescer na graça de Deus. É um exercício que, se a gente aplica direitinho, porque a oração da noite é própria de nós fazermos um ato penitencial pessoal, certamente nós vamos crescer na graça de Deus. E como o Catecismo nos diz, né, celebraremos, viveremos o dom da misericórdia. E pelo dom da misericórdia seremos levados a ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Né? Então não temos nada a perder, só a ganhar se a gente abrir-se a este espírito da nossa parte humana de penitência, mas da parte de Deus de misericórdia, a ser derramada profusamente sobre todos nós. E aí, esse segundo ato do penitente, que é a confissão dos pecados, termina com uma citação de Santo Agostinho, que fala: quem confessa os próprios pecados está agindo em harmonia com Deus. Olha só. Deus acusa teus pecados, se tu também os acusas. Tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, é o próprio homem quem o fez. Destróis o que fizestes para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a detestar o que fizestes, é então que tuas boas obras começam, porque acusas tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribuis para a verdade e consegues chegar à luz. Dispensa comentários essa fala de Santo Agostinho. E o terceiro ato do penitente é a satisfação. Então, veja o processo: a contrição, certo? Ligada à conversão do coração, ligada às obras de caridade, o peso, o abalo da consciência. Depois, a confissão, a acusação dos pecados. Como Santo Agostinho acabou de dizer, né?
A confissão das más obras é o começo das boas obras, o novo de Deus que vem depois. Por último, a satisfação. Confessei-me, acusei os pecados. O terceiro passo, o terceiro ato do penitente, daquele que se confessa, deve ser, portanto, a satisfação. O catecismo diz: muitos pecados prejudicam o próximo. Eu tenho para mim, eu posso estar enganado, mas mesmo aqueles pecados mais secretos acabam envolvendo o outro, né? Ninguém peca sozinho, né? O pecado, ele traz consequências ruins tanto para o pecador quanto para aquele que é alvo do pecado. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, roubei, devo restituir as coisas roubadas. Caluniei, devo restabelecer a reputação daquele que foi caluniado. Ofendi, agi de injúria, devo compensar as injúrias, as ofensas, pedindo desculpa, fazendo algo pelo meu irmão. Aqui reflete o conselho de Jesus no Evangelho. Todo bem que vocês desejam que façam a vocês mesmos, façam primeiro ao outro. E aqui o catecismo sublinha isso, dizendo que a simples justiça exige isso. Pequei, eu preciso reparar o meu pecado. Isso é a satisfação, né? Então preciso correr atrás do prejuízo, pedir perdão, pedir desculpa, reconstruir de alguma forma. Mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, como também suas relações com Deus e com o próximo. O pecado abala essas estruturas, né, de relacionamento com Deus e com os nossos semelhantes. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens que ele causou. No estudo 2, eu falei sobre as indulgências plenárias e lá isso está bem explicado, bem aprofundado. Eu recebo o perdão de Deus, mas eu ainda continuo sendo responsável, né, pelo prejuízo que o meu pecado causou, as desordens que o pecado causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados. Deve satisfazer, palavras do catecismo, de modo apropriado ou expiar seus pecados. Essa satisfação chama-se também penitência. Quando eu, você nos confessamos, o padre geralmente nos dá uma penitência. Então, cumprindo aquela penitência, eu vou estar reparando os meus pecados. Eu vou estar satisfazendo de modo apropriado, expiando os meus pecados. Por isso é importante cumprir a penitência. Se não imediatamente depois, que depende muito da penitência da confissão, mas naquele dia ou nos próximos dias. Aí o catecismo diz que, a respeito disso, a penitência imposta pelo confessor, pelo padre que ouviu a confissão, deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar o seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Certo? Um exemplo, um pecado bem sério, aborto. Como reparar um pecado de aborto? Há várias formas, claro, mas quem sabe, né, recomendando aquela pessoa que cometeu, que foi cúmplice do aborto, a assistir uma criança carente, a comprar um enxoval dentro da medida daquilo que lhe é possível, presentear um bebê, né, visitar um orfanato. Então, a penitência, na medida do possível, deve corresponder, sim, à gravidade e à natureza do pecado cometido, como o catecismo nos diz. E aí o catecismo dá aqui algumas ideias, né? Pode consistir na oração, numa oferta, em obras de misericórdia, no serviço ao próximo, em privações voluntárias, sacrifícios e principalmente na aceitação paciente da cruz que temos de carregar. Essas penitências nos ajudam a configurarmos com Cristo, que sozinho expiou nossos pecados uma vez por todas. Permitem-nos também tornar-nos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, pois sofremos com Ele. O catecismo, nesse ponto, termina com uma citação do Concílio de Trento.
Mas nossa satisfação, aquela que pagamos pelos nossos pecados, só vale por Jesus Cristo, pois não podendo coisa alguma por nós mesmos, tudo podemos com a cooperação daquele que nos conforta. De novo o tema da graça de Deus. A graça de Deus vem ao nosso auxílio, ela nos fortalece, ela nos encoraja, né? Ela toma a iniciativa. E assim não tem um homem de que se gloriar, mas toda a nossa glória está em Cristo. Se eu sou reconciliado, a glória não é minha. Se eu sou perdoado, a glória não é minha, mas a glória é de Cristo, né? É nele que nós oferecemos satisfação, produzindo dignos frutos de penitência, que dele tiram a sua virtude. Por ele são oferecidos ao Pai e por ele aceitos pelo Pai. Né? O catecismo o concílio de Trento nos traz essa citação, tá bom? Então, compreendemos assim que os 3 atos do penitente é a contrição, a confissão dos pecados e a satisfação. Vamos lá. Quem é o ministro deste sacramento? Quem pode receber a minha confissão? Quem pode ouvir a minha confissão? A resposta é simples: o presbítero, ordenado para tal, o bispo que ordenou o presbítero. Dos 3 graus da ordem, o único que não pode atender o sacramento da confissão, né, celebrar o sacramento da confissão, é o diácono. O diácono não pode ouvir confissão, mas o presbítero e o bispo podem, faz parte do ministério deles. E aí, sobre isso, né, a resposta é bem simples a essa pergunta: quem é o ministro deste sacramento? É o padre, é o bispo. O catecismo vai nos dizer, né, e assim a gente vai terminar o nosso episódio. Como Cristo confiou aos seus apóstolos o ministério da reconciliação, os bispos, seus sucessores e os presbíteros, que são colaboradores dos bispos, continuam a exercer esse ministério. De fato, são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, né, nos graus correspondentes, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é muito claro. Quem é que perdoa? É o padre, é o bispo? Não, é Deus. Na pessoa do padre e na pessoa do bispo. Então, eu te absolvo dos teus pecados, eu te perdoo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O perdão dos pecados, já falamos sobre isso, tem o poder de reconciliar com Deus, reconciliar também com a Igreja. O bispo, que é o chefe visível da igreja particular, o líder, é considerado, com plena razão, desde os tempos primitivos, como aquele que principalmente detém o poder e o ministério da reconciliação. Eu, presbítero, sou colaborador do meu bispo. E se eu posso ouvir confissão e absolver os pecados, é graças a essa colaboração, porque é ele que detém o poder do ministério da reconciliação. Ele, o bispo, é o moderador da disciplina penitencial. Os presbíteros, seus colaboradores, o exercem na medida em que receberam o munus, ou seja, a missão, quer de seu bispo ou de um superior religioso, quer do Papa, através do direito da Igreja. Aí depois o catecismo vai fazer uma citação sobre isso. Mas, para a gente entender isso aqui, eu sou padre, então eu recebi o uso de ordens, recebi do meu bispo o poder, a capacidade de ouvir e de absolver os pecados. Tem padres que não recebem essa função. Eu estou tentando me lembrar aqui o termo correto. Se eu não lembrar, não tem problema. Mas tem padres que não recebem essa função. São padres, celebram Eucaristia, batismo, casamento, mas não podem ouvir confissão, por algum motivo. Que o bispo vai determinar, ou porque não tem alguma capacidade, enfim. Existem outros pecados, alguns pecados que são reservados ao bispo, por exemplo, o pecado de aborto. Então, o bispo ou aqueles delegados pelo bispo são os únicos que podem ouvir a confissão e absolver esse pecado. No caso da Diocese de Campo Limpo, todos nós, padres ordenados,
salvo alguma exceção que eu acredito que não tenha, podemos, né, ouvir a confissão e dar a absolvição. Então o bispo delegou isso a todo mundo, a todos os padres. Antigamente era delegado só a um ou outro, certo? Então deu para entender isso? Não necessariamente um padre, se vocês ouvirem dizer, deixa eu formular de outra forma, se vocês ouvirem dizer de um padre que é padre, mas não pode ouvir absolver confissão, acreditem, é verdade. Tem casos que o bispo não dá a faculdade para o padre de ouvir os pecados e absolver os pecados. Sobre esse ponto, o catecismo vai dizer: alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão. A pena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Neste caso, a absolvição não pode ser dada segundo o direito da Igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Então, esse caso aqui do bispo e dos presbíteros autorizados por ele é esse caso que eu disse, né? Por exemplo, o pecado de aborto. Em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade, deve ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado, de qualquer excomunhão, certo? Então, diante da salvação, todas as leis, elas caem por terra e aí, né, mesmo aquele que não tem a faculdade de absolver determinado pecado, pode ouvir a confissão e absolver de qualquer pecado. Algumas coisas são reservadas ao Papa. Isso aqui só a nível de curiosidade. Por exemplo, eu sou padre, eu não posso me confessar para mim mesmo, na frente do espelho ou para frente da câmera, como eu estou aqui gravando o vídeo. Eu preciso procurar um outro sacerdote. E se eu cometi algum pecado, né, com alguma pessoa, essa pessoa acaba sendo cúmplice do meu pecado. Eu também não posso ouvir o pecado dela. Se eu ouvir e absolver, eu estou excomungado. E essa excomunhão só o Papa pode tirar. Então, eu tenho que procurar um sacerdote, e esse sacerdote vai fazer essas vias, né, essa ponte de escrever lá para a Santa Sé, né, para a penitenciaria apostólica, a fim de obter o perdão daquele pecado que eu cometi. Quando ele tiver resposta, ele vai me procurar, vai me chamar e vai me dizer se eu sou perdoado ou não, entenderam? Então, existem alguns casos aí, não é o caso a gente aprofundar agora, mas só para vocês entenderem, né? Aquilo que está reservado ao Papa, aquilo que está reservado ao Bispo, e que o Bispo pode dar a faculdade para os seus presbíteros de ouvir, de receber ou não, de ouvir e poder dar ou não a absolvição. Os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência e devem mostrar-se disponíveis a celebrar este sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de um modo conveniente, certo? Então, cada paróquia, cada padre tem o seu esquema, né? Eu costumo ouvir confissões sempre que sou solicitado. Eu coloquei uma regra para mim, que eu não ouço no domingo, porque eu celebro muitas missas e depende assim, e a celebração das missas depende de uma certa energia minha, assim como o sacramento da reconciliação também, mas não é impedimento, né? Atendo também, se for preciso, confissão de domingo. Às vezes me pegam no porta da igreja, eu estou saindo, não dá para atender naquela hora, eu peço para voltar a um outro horário, mas geralmente assim que me solicitam, eu procuro responder, né? E atender. E claro, o cristão, o penitente, tem, como o catecismo disse, de modo conveniente, né? Tem que entender quando é possível, quando não é possível. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote cumpre o ministério do bom pastor que busca a ovelha perdida, do bom samaritano que cura as feridas, do pai que espera o filho pródigo e o acolhe ao voltar, do justo juiz que não faz acepção de pessoa e cujo julgamento é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Em suma, o sacerdote é o sinal e o instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. Sinal, né? Instrumento do amor e da misericórdia de Deus para aquele que busca a reconciliação. O confessor não é o Senhor, mas é o servo do perdão de Deus. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. É o próprio Cristo que perdoa.
é o próprio Cristo que acolhe, né? É o próprio Cristo que revela-se, né, como amor, como misericórdia, através do sacerdote. Deve possuir um comprovado conhecimento do comportamento cristão, o sacerdote, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu, deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da Igreja e conduzir com paciência o penitente à cura e à plena maturidade. Aqui a importância, né, esse último ponto, de que a gente deveria confessar-se com o sacerdote sempre, de modo que ele nos conheça, né, de modo que a gente permita que ele entre na nossa vida e nos ajude nesse processo de cura, também na maturação, né, no amadurecimento da nossa vida como cristãos, como seres humanos. O sacerdote deve orar e fazer penitência por ele, confiando a misericórdia do Senhor. O último ponto do catecismo sobre o ministro da reconciliação, que é o padre, vai nos dizer: diante da delicadeza e grandiosidade deste ministério e do respeito que se deve às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões é obrigado a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram, sobre penas severíssimas. A pena severa é a excomunhão. Assim como o médico não pode dizer o que se passa dentro do consultório, o padre não pode dizer o que se passa dentro do sacramento, dentro do confessionário, na celebração da reconciliação. É preciso guardar segredo. Independente do que seja, tem que guardar segredo. Não pode dizer, né, a ninguém. Também não pode fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Esse sigilo, que não admite exceções, chama-se sigilo sacramental, porque o que o penitente manifestou ao sacerdote permanece selado, selado sigilo, né, pelo sacramento. Outra preocupação das pessoas é exatamente essa. Eu vou confessar e o padre vai saber e ele pode contar para outras pessoas. Não podemos. Se a gente contar, a gente é excomungado. E como eu digo, né, eu já não dou conta dos meus pecados, vou ficar ainda remoendo os pecados dos outros. E também nessa questão de não fazer uso do conhecimento da vida dos penitentes adquirido pela confissão. Daí que não seja proibido, né, mas não é recomendável, por exemplo, eu atender a confissão de um funcionário da paróquia ou da minha mãe, do meu pai, né, porque isso pode influenciar de alguma forma a visão que eu tenho sobre eles, uma vez que o sacramento da confissão geralmente se fala aquilo que ninguém vê, ou pouquíssimas pessoas, ou até mesmo ninguém sabe. Para você que está me ouvindo, se o seu medo é que o padre diga o que você confessou, ou te olhe com desconfiança, tire esse medo do seu coração e da sua mente. Vá de coração aberto, né, porque se ele te prejudicar de alguma forma, você tem todo o direito de denunciá-lo e ele vai ter que assumir a responsabilidade disso. Mas veja, às vezes, né, e aí vai do cuidado de cada padre, eu tenho esse cuidado. Eu não gosto de atender confissão antes da missa, porque às vezes o pecado que foi me confessado ali no confessionário tem alguma coisa a ver com o evangelho, eu preciso pregar. E a pessoa que ouviu que se confessou fala: ué, esse padre está falando de mim? Não estou falando da pessoa, né? Mas é um cuidado que eu tomo. Às vezes, né, a homilia, a pregação, é alguma coisa que vai ali de encontro a você. Eu acredito verdadeiramente que é Deus falando para você, né? Não quer dizer que o padre está usando conhecimento do seu pecado para fazer a confissão. Então, a gente tem que ter muito discernimento em relação a isso. Eu quebro o sigilo da confissão quando digo: fulano fez isso, né? E uso isso como motivo de escândalo, a meu favor, enfim. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Tanto padres, né, cada um escolhe a sua melhor forma, quanto o penitente, aquele que confessa os pecados, de entender que nem sempre aquilo que está sendo direcionado à minha pessoa através da pregação, até mesmo da palavra de Deus, quer dizer que outra pessoa, além do padre, está sabendo do meu pecado, ou que o padre está usando aquela situação para dar alguma pregação, né? Então, a gente tem que ter muito discernimento em relação a isso. Tá bom? É isso. Por hoje é só. Espero que tenha ajudado a aprofundar um pouquinho mais. No próximo episódio,
nós continuamos falando sobre o sacramento da reconciliação, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja com você, que você continue sendo coberto juntamente com sua família, com o sangue de Jesus. Amém. Até o próximo.